A maioria dos homens comete o mesmo erro. Acredita que para ter sucesso precisa ser vista. Fala mais alto, se exibe mais e busca constantemente a aprovação dos outros. Mas os homens, sigma, mais inteligentes, entendem uma verdade que poucos descobrem. O verdadeiro poder raramente chama a atenção. Enquanto outros competem por um lugar sob os holofotes, eles constroem sua influência em silêncio. E é justamente por isso que costumam estar vários passos à frente dos demais. Neste vídeo, você descobrirá 5 razões pelas quais os homens sigma mais inteligentes operam nas sombras e por que esse estilo de vida lhes permite desenvolver uma vantagem que a maioria das pessoas sequer percebe. Quando compreender essas razões, entenderá por que alguns homens parecem avançar na vida sem fazer barulho, mas acabam conquistando muito mais do que aqueles que buscam constantemente ser vistos. Número 1. Porque revelar demais sobre si mesmo o torna previsível. A maioria das pessoas sente a necessidade de contar ao mundo o que está fazendo. Publicam seus planos, anunciam seus próximos passos e falam constantemente sobre seus objetivos antes mesmo de alcançarem qualquer resultado. Mas o homem sigma mais inteligente entende algo que poucos compreendem. Toda vez que você revela demais sobre si mesmo, torna-se mais fácil de ser lido. E quando as pessoas conseguem prever você, também conseguem se antecipar aos seus movimentos. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você contou um projeto com entusiasmo e pouco tempo depois perdeu a motivação? Ou quantas vezes alguém tentou opinar, criticar ou até desanimá-lo depois de conhecer seus planos? Os sigmas sabem que existe uma enorme diferença entre ter uma estratégia e anunciá-la. Por isso, costumam falar menos sobre seus objetivos e trabalhar mais em silêncio. Não porque sejam misteriosos, não porque queiram parecer interessantes. Eles fazem isso porque entendem que informação é poder, e entregar informação demais significa abrir mão de parte desse poder. Enquanto outros buscam validação externa, eles concentram toda a sua energia na execução. E aqui surge uma pergunta importante. Você é do tipo que conta seus planos antes de realizá-los, ou prefere esperar até que os resultados falem por si mesmos? Porque quanto mais previsível você se torna, mais fácil fica para os outros influenciarem o seu caminho. E os homens sigma jamais entregam essa vantagem. Número 2. Porque as pessoas mostram quem realmente são quando acreditam que ninguém está observando. Existe uma razão pela qual os homens sigma costumam permanecer em segundo plano. Não é timidez, não é insegurança, é estratégia. Enquanto a maioria está ocupada tentando chamar atenção, o sigma está observando. E o mais interessante é que as pessoas raramente mostram sua verdadeira personalidade quando sabem que estão sendo observadas. Nesses momentos, escolhem melhor as palavras, controlam suas reações e projetam uma imagem cuidadosamente construída. Mas quando acreditam que ninguém está prestando atenção, as máscaras começam a cair. É nesse momento que surgem as verdadeiras intenções. O sigma aprendeu que você pode descobrir mais sobre uma pessoa observando o que ela faz do que ouvindo o que ela diz. Por isso, raramente se apressa em confiar. Prefere observar, analisar e tirar suas próprias conclusões. Pense por um instante. Alguma vez alguém lhe causou uma excelente primeira impressão e, com o tempo, você descobriu que essa pessoa era completamente diferente? Ou já viu pessoas que agem de uma forma diante de alguns e de outra totalmente diferente quando acreditam que ninguém está olhando? Os homens sigma entendem que as informações mais valiosas raramente estão nas palavras, mas sim nos pequenos comportamentos que a maioria ignora. Por isso, observam mais do que falam, porque sabem que quem domina a arte da observação compreende as pessoas muito melhor do que quem apenas busca ser ouvido.
Número 3. Porque o reconhecimento público costuma se transformar em uma distração. A maioria das pessoas acredita que ser reconhecida é um sinal de sucesso. Pensa que quanto mais atenção recebe, melhor está indo. Mas os homens Sigma mais inteligentes descobriram algo que poucos chegam a compreender. A atenção pode se transformar em uma armadilha. No começo, o reconhecimento parece ótimo. Os elogios chegam. As pessoas o parabenizam. Você começa a sentir que está avançando. Mas aos poucos, algo perigoso acontece. Você deixa de focar no seu propósito e passa a focar na reação dos outros. E quando isso acontece, você já não trabalha para alcançar suas metas. Trabalha para manter a aprovação. Isso já aconteceu com você? Já iniciou um projeto porque realmente era apaixonado por ele, mas acabou se preocupando mais com os comentários, as curtidas ou a opinião de outras pessoas? Isso é mais comum do que parece. Os Sigma entendem que cada minuto investido buscando validação é um minuto que não está sendo investido em evolução. Por isso preferem se manter longe do ruído. Enquanto outros perseguem reconhecimento, eles perseguem resultados. Porque sabem que a atenção é viciante e, como qualquer vício, pode fazer você perder de vista o que realmente importa. Por isso, operam nas sombras. Não porque tenham medo de ser vistos, mas porque se recusam a permitir que os aplausos dos outros desviem seu caminho. Número 4. Porque o anonimato lhes permite avançar sem resistência nem sabotagem. Existe uma realidade desconfortável que poucas pessoas querem aceitar. Nem todo mundo ficará feliz quando você começar a ter sucesso. Enquanto seus planos são apenas ideias, a maioria não presta atenção. Mas no momento em que você começa a se destacar, surgem críticas, dúvidas e, em alguns casos, tentativas de freá-lo. É uma reação tão antiga quanto a própria natureza humana. Os homens Sigma entendem isso perfeitamente. Por isso, não sentem necessidade de anunciar cada passo que dão. Preferem avançar em silêncio, longe de opiniões desnecessárias e de pessoas que tentam influenciar suas decisões. Você já compartilhou uma meta importante e, em vez de apoio, encontrou comentários negativos? Ou pessoas que pareciam mais interessadas em apontar riscos do que em celebrar seu progresso? O Sigma aprendeu que nem todas as batalhas merecem ser travadas. Algumas podem ser evitadas simplesmente mantendo um perfil discreto. Quando ninguém sabe exatamente o que você está construindo, ninguém consegue interferir facilmente. Quando seus movimentos são discretos, você reduz a resistência externa e preserva toda a sua energia para aquilo que realmente importa: avançar. Por isso, o anonimato não é um sinal de fraqueza. É uma vantagem estratégica. Enquanto outros gastam tempo se defendendo de críticas e justificando suas decisões, o Sigma continua avançando. E muitas vezes, quando os demais percebem o que ele conquistou, já é tarde demais para impedi-lo. Número 5. Porque entendem que o verdadeiro poder é passar despercebido até que seja tarde demais para ignorá-los. A maioria das pessoas associa poder à visibilidade. Acreditam que quem fala mais alto, quem recebe mais atenção ou quem ocupa mais espaço em uma sala é quem está no controle. Mas os homens Sigma mais inteligentes sabem que o verdadeiro poder funciona de maneira muito diferente. Ele não precisa ser anunciado, não precisa ser demonstrado e muito menos precisa buscar aprovação. Pense nisso. As pessoas que falam constantemente sobre seu sucesso geralmente estão tentando convencer os outros de alguma coisa, mas aqueles que realmente estão construindo algo importante raramente têm tempo para se vangloriar. Estão ocupados demais trabalhando. Por isso o Sigma não sente necessidade de ser o centro das atenções. Enquanto outros se esforçam para serem vistos, ele se concentra em desenvolver habilidades, acumular experiência e construir uma vida que fale por si só.
Você já conheceu alguém que parecia completamente comum, mas que, ao conhecê-lo melhor, descobriu ter alcançado coisas extraordinárias? Essas pessoas costumam gerar mais respeito do que aquelas que tentam impressionar desde o primeiro minuto. Os Sigma entendem que o impacto mais poderoso é aquele que ninguém espera. Porque quando uma pessoa passa anos crescendo em silêncio, melhorando sem buscar reconhecimento e avançando sem fazer barulho, chega um momento em que seus resultados se tornam impossíveis de ignorar. E quando isso acontece, ela já não precisa chamar atenção. A atenção chega sozinha. A maioria das pessoas passa a vida tentando ser vista, busca aprovação, reconhecimento e validação constante. Mas os homens Sigma mais inteligentes compreendem uma verdade que muda completamente as regras do jogo. Você não precisa que os outros acreditem em você para avançar. Não precisa anunciar cada passo, nem provar constantemente o seu valor. A árvore mais forte da floresta não cresce fazendo barulho. Ela cresce em silêncio, dia após dia. Talvez o verdadeiro poder não esteja em chamar atenção, mas em construir uma vida tão sólida que seus resultados falem por você. Porque no final das contas, palavras impressionam, mas resultados obrigam o mundo a olhar.